Você sabia que a guavira é a fruta símbolo do estado do Mato Grosso do Sul? Também conhecida como gabiroba, é uma planta originária do Brasil. Encontrada em abundância no Cerrado, é rica em nutrientes, tem mais vitamina C do que a laranja. Em algumas espécies, foi encontrado quase 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. A cor amarela indica a presença de beta-caroteno, que o organismo humano converte em vitamina A, tem potássio, que ajuda a manter o vigor muscular, cálcio e fósforo, que deixam os ossos e dentes fortes, e magnésio, importante na digestão. Ela é consumida, principalmente in natura, no entanto, pode ser processada como polpa, sorvete, licor, entre outras iguarias. E suas folhas têm propriedades medicinais. Além disso, ela tem uma função muito importante na natureza porque as abelhas se alimentam do pólen de suas flores e seus frutos são também alimentos de pássaros. Mas apesar da popularidade e da importância, tem ocorrido uma drástica redução de sua área, especialmente em função da proliferação dos monocultivos e da pecuária no bioma cerrado. Assim, pesquisadores, pequenos agricultores, ambientalistas e povos indígenas, preocupados com a possibilidade do desaparecimento da guavira, se reúnem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no 5º Seminário da Guavira para debater as potencialidades dessa importante fruta do Cerrado. Na programação, discussões sobre agroextrativismo sustentável do Cerrado, sistemas de produção biodiversos com plantas nativas, as potencialidades, redes e negócios sustentáveis, desenvolvimento de novos produtos e perspectivas de cadeias produtivas de guavira e outros frutos. Nós temos um empreendimento econômico solidário chamado Cerrado em Pé. Nosso empreendimento trabalha com o arranjo produtivo da guavira e a partir dessa matéria-prima, desse fruto, né, dessa uva do Cerrado, a gente agrega valor ao produto, beneficia, né, extrai a polpa, trabalha com os resíduos, né, do processo, com a casca, né, com a semente. E aí a gente tem alguns produtos, né, que a gente conseguiu a partir desse processo de beneficiamento, desse processo desse trabalho com o arranjo produtivo da guavira. Então, a gente faz desde de produtos simples, que tradicionais mesmo aqui do Cerrado, do nosso estado, que é, por exemplo, a cachaça curtida na guavira. A gente tem 2 padrões. Tem um padrão que é um padrão mais perto do licor, é um padrão mais curtido, mais fraco, mais doce, né? E esse padrão de cor mais amarronzado. E temos o padrão normal, o padrão boteco, que é a cachaça curtida menos tempo, com essa coloração mais esverdeada, mais amarelada. Além disso, nós trabalhamos também com a produção de outras bebidas, né? Também vindo da guavira. Por exemplo, o vinho da guavira, que é um processo de fabricação de vinho semelhante ao da uva, mas a gente faz com a uva, a guavira, né, do Cerrado. Esse produto a gente chama de guaviraba. E também temos a aguardente de guavira, que é um produto feito a partir da casca da guavira, fermentada e destilada. Então, um produto alcoólico genuinamente vindo da guavira, né, produzido a partir da guavira.
Então esses são alguns produtos. A gente também, a partir da casca, a gente também produz um temperinho, uma especiaria feita da casca com sal, né? E aí a gente cria um tempero, que é uma especiaria de guavira. Além disso, a gente ainda tem a geleia, né, da guavira, que nós também produzimos, e a polpa da guavira. Então, o nosso empreendimento ele nasce com essa pegada de trabalhar o agrobioextrativismo, né, de um produto nativo do Cerrado, que é a guavira, agregar valor a esse produto, né, e incentivar as comunidades tradicionais a estarem fazendo o agroextrativismo, a colheita desse produto, né, a preservação dos guavirais. Da cosmologia do povo terena com relação à guavira, tentar ser breve também. A nossa língua, nosso idioma, quando a gente está feliz, a gente diz Elioquete Ongovó, traduzindo para o português, isso significa o meu estômago está feliz. Então, quando a gente come, a gente está feliz, né? Eu imagino que vocês também são assim. Então, mas de repente, talvez muitas pessoas ainda não tomaram café da manhã e eu fico preocupado com isso também, porque o lanche está pronto, né? Pois é, eu vou contar uma história e eu acho que isso representa um pouco da nossa relação com a guavira. Só não vou poder contar alguns segredos, porque isso é patrimônio do meu povo, né? E eu não tenho autoridade para passar isso. Mas existe uma história, e é interessante que essa história, né, do povo tereno também semelhante à história do povo Guarani. Quando o povo Guarani, Kaiowá, conta a criação do planeta, a criação da Terra, já nessa história, né, de criação, já se faz menção à guavira, né? E na cultura terena se conta uma história que já é muito antiga, né, há mais de 200 anos, uma história que vem sendo passada de gerações para geração, que havia um Coxomuneti, né, que é um líder espiritual terena, um xamã, que estava caminhando pela mata e procurando mel, né, e com uma porunga, né, foi em árvore buscando mel de jati. E o mel está muito associado também com a guavira, né? Por isso estou contando um pouco essa história. E ele foi coletando mel de jati na mata e foi adentrando a mata. E de repente ele encheu a porunga, né, de mel de jati. Ficou impressionado com o tanto de mel que tinha na mata. Então ele quis retornar para fazer a marcação desses locais onde tinha muito mel, né? E quando ele foi retornar, ele se deparou com um ser, né, parecido com um lagarto, mas que tinha um corpo mais alongado, que se chama Voropi na nossa língua, né? E ele, muito assustado com esse ser, né, e começou a cantar, e quanto mais ele cantava, né, esse ser Voropi abria a boca, e da extremidade da boca do Voropi até a sua cauda formava-se um arco-íris, né, e ele tentando se aproximar, cantava, e aquele arco-íris ficava mais brilhante, e de repente começou a relampejar, né, trovões, e quando ele consegue se aproximar desse ser, que para nós é sagrado, né, vem uma escuridão, né, e começa a chover, né, começa a ter uma chuva muito forte, vento, e ele fica preocupado, então ele volta correndo para casa, né, para a oca dele, e quando ele chega nessa oca, todo molhado, ele olha para o chão, não tem nenhuma gota de água, né, o chão não está molhado.
E aí a esposa dele indaga sobre o que aconteceu, porque ele estava molhado, né? Então ele conta, ele narra a história que aconteceu e vai descansar. E quando ele vai descansar, no sonho dele, o Voropy vem para conversar com ele, dizendo que ele teria explicado o mistério teria explicado para ele as indagações que ele tinha, né, se ele permanecesse na mata e não tivesse medo, né, do Voropy. Aí o Voropy disse: eu ia te ensinar o segredo da chuva, ia ensinar você a fazer chover também, mas como você teve medo, eu não vou fazer isso, mas eu vou te ensinar o poder do feijão, o poder do dourado e o poder da guavira, né? Então ele ensina o poder da guavira, do feijão e do dourado do nosso Coxumoneti, né? Então o Coxumoneti começou a praticar toda vez que reunia os terena, assoprava a sua mão e aparecia o feijão, e assoprava de novo, começava a produzir a vagem, né, do feijão, e de repente aparecia a guavira e o dourado em suas mãos. Então ele passou para essa liderança espiritual terena o poder e os segredos, né, do feijão, do dourado e da guavira, que eu não posso contar para vocês. Então fiquem com essa curiosidade, né, com esse mistério. Isso um pouco para representar o quanto o Aguavira está entrelaçada ao nosso sistema de vida, inclusive a dimensão espiritual também. Então, quando nós vamos fazer a coleta da Aguavira, além de ser uma coisa, né, de sentimento, né, de memória, mas normalmente nós vamos em grupos, né? A família toda vai para os guavirais, né, para fazer essa coleta. E ali é um espaço de transmissão de saberes sobre a guavira, né, sobre a cosmologia terena, assim como o fogo que reúne, né, famílias. A guavira tem o mesmo poder também de reunir famílias, né? Então, para a gente compreender que quando nós destruímos guavirais, a gente destrói espaços, né, de sociabilidade e de fortalecimento desses tecidos sociais, né, dessas relações. Então, é muito o que vem acontecendo, né? E isso nos preocupa bastante. E a guavira, né, o povo terena, eles não seguiam pelo calendário ocidental, né? Existe uma relação biocultural, né? Quando chega a época da guavira, a gente sabe que é a época do mel, né? Quando chega a época da guavira, a gente sabe que existe uma restrição à caça, né? Apenas poucos animais, né, é possível, né, de se fazer a caça, né? A grande maioria não. Quando se chega a época dos frutos da guavira, a gente sabe também que é a época de restrição à pesca, né? E vocês podem ver, né, a época que o calendário aí, não sei como é que eu posso chamar, o calendário, né, do IBAMA aí, que determina a piracema, é justamente para a gente nesse calendário. Então, quando chega a época da guavira, para a gente é a época que os peixes precisam se reproduzir, né? Então, existe uma interligação, né, do nosso sistema de vida a todos esses, e assim também, né, com as outras espécies nativas, né? Então, como o professor falou aqui, a questão
né, dos remédios, né, isso aconteceu com as outras espécies nativas, né, o jatobá, por exemplo, né, que a ciência já comprovou que, né, é uma das árvores que mais sequestra dióxido de carbono da atmosfera. Para a gente, o jatobá, né, além de ter essa importância, o jatobá também foi fundamental durante essa pandemia para que a gente diminuísse os quadros, né, graves das pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Então, assim, o nosso sistema de vida está muito atrelado às espécies nativas do Cerrado, do Pantanal, e é importante, né, que, para além da gente estar fortalecendo as pesquisas, né, fortalecendo, dando visibilidade para essas espécies, mas também é importante que a gente faça proteção das áreas de guavirais que existem, né? A minha geração já viu inúmeras áreas de guavirais sendo destruídas, sendo substituídas, né, por outros monocultivos. E isso nos preocupa muito, né? Isso nos preocupa muito. Muitos anciões dizem que o sol vai esquentar cada vez mais, não porque nós tivemos grande parte dos nossos territórios apossados por terceiros, mas também porque estão destruindo os guavirais, né? Porque quando você destrói os guavirais, você impede que aquela criança tenha uma infância feliz, né? E a alegria, a guavira, a socialização, ela é o futuro. Então a destruição dos guavirais deixa a natureza muito furiosa.